E é isso, né? Essa evolução do mercado de meios eletrônicos de pagamento acontece em ritmo acelerado, impulsionada por novas tecnologias, por maior digitalização e mudanças no comportamento do consumidor. Tudo isso acontecendo junto ao mesmo tempo agora. Mas a gente sabe também que inovação e crescimento exigem um ambiente regulatório sólido e equilibrado. E o desafio é construir um ambiente que favoreça a inovação sem gerar assimetrias que possam comprometer a concorrência. Nessa sessão, haverá um momento de perguntas e respostas. E eu convido todos vocês a participarem, porque teremos aqui grandes nomes do mercado, especialistas neste assunto. Para isso, vai aparecer um QR Code na tela. Vocês sabem, só apontar a câmera do celular e fazer a sua pergunta por meio do próprio telefone. Não esqueçam de colocar o seu nome para que ele possa ser mencionado aqui pelo moderador. Conto aí com a participação de todos vocês, que certamente vai enriquecer também essa discussão. Para aprofundar, então, esse tema, eu convido ao palco para o painel Papel do Regulador e Assimetrias, o professor de Direito da FGV São Paulo e sócio fundador do escritório Pereira Neto Macedo Rocco Advogados, Caio Mário da Silva Pereira Neto. Bem-vindo, por favor. Convido também a vice-presidente jurídica e de relações governamentais da Cielo, Louângela Bianchini. Bem-vinda. O presidente da Mastercard Brasil, Marcelo Tangioni. Muito bem-vindo. E para moderar este debate, recebemos o presidente da Caixa Cartões, Márcio Recalde. Muito bem-vindo. Grande prazer ter todos vocês aqui. Fiquem à vontade, aproveitem. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer à Abecs a oportunidade de estar aqui, participando desse evento. A gente sabe da importância e da relevância do CEMEP para toda a indústria, né? É o evento mais aguardado aí todo ano. Parabéns ao Ricardo, ao Jean, a todos pela organização. E em nome da Abecs, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a participação do Caio, da Louângela e do Tangioni, né? Vamos ter aqui um painel extremamente importante, um assunto muito atual, que merece nossa atenção, e nós contamos aqui com 3 especialistas com grande expertise na indústria de meios de pagamento. E para a gente começar aqui o nosso painel, convido ao Caio, né, que vai fazer uma pequena apresentação aqui para a gente, para contextualizar esse assunto melhor. Caio. Obrigado, Márcio. Cumprimentar aqui o Tangioni, a Louângela também. Agradecer o convite da Abecs, a pessoa do Jean e do Ricardo Vieira. Sempre um prazer poder participar do CEMEP. Acho que é um grande momento de reflexão da indústria, de discussão de grandes temas. Então, é um prazer poder contribuir com essa discussão. Eu preparei uma apresentação muito breve e muito mais para introduzir e dar um pano de fundo para a nossa conversa, que a ideia é que esse painel seja, de fato, uma conversa sobre os temas aí do papel do regulador, de assimetrias que existem no mercado hoje e como lidar com elas. Bom, acho que assim, para a gente entender aonde a gente está hoje, a gente precisa olhar um pouquinho para o histórico, né, da onde a gente veio e como foi a evolução regulatória aí nos últimos 15 anos, principalmente. Acho que esse foi um mercado que sofreu uma evolução muito significativa na última década e meia. A gente vê lá, se tiver como marco, o primeiro relatório do Banco Central e da SDE sobre concorrência nos meios de pagamento. Isso tem um marco naquele momento que direciona diversas medidas para a implementação de mais competição no setor. Isso acaba impulsionando, naquele momento, algumas medidas e processos de investigação, em especial do CADE, o órgão de defesa da concorrência. Isso, primeiro, acaba levando a uma reestruturação na ponta da adquirência e a multi-adquirência introduzida, onde você passa a ter a captura de múltiplas bandeiras pelas diversas adquirentes aqui. E isso conduz à nova lei, a lei aí que dá ao Banco Central o poder de regular o mercado de meios de pagamento, né? A Lei 12.865, que estabelece um marco muito importante a partir de 2013.
O que a gente vê ainda naquele momento são várias atuações do CAD, alguns processos em que novas discussões aparecem, discussões sobre exclusividade em relação a bandeiras menores, discussões sobre PIN-PAD, discussões sobre recebíveis. Isso ainda acontece dentro do âmbito de defesa da concorrência, mas logo a gente vê também o Banco Central atuando de forma muito mais intensa ali a partir de 2015, regulamentando diversos aspectos desse mercado e se movendo em direção aí tanto a regulamentação de recebíveis, depois Open Finance e a própria lançamento do PIX como sendo um movimento muito importante no mercado. Então a gente vê toda essa evolução em 15 anos, a gente vê uma transformação muito significativa do ambiente de negócios, muito significativa da regulamentação nesse mercado. Claro que a regulação trouxe alguns pontos bastante positivos, ela contribuiu para o mercado em alguns aspectos, né? Então, ela, ao reestruturar diversos aspectos da indústria, ela ampliou a competição na indústria, então isso foi positivo, gerou mais inovação, gerou mais entrada, mais agentes nesse mercado, acho que esse foi um passo bastante importante. Depois, com o Open Finance, eu acho que isso alterou também a forma de oferta e contratação de serviços, acesso a dados, mais redução de barreiras de entrada, maior capacidade de mudança, né, de alternância de prestadores, então reduzindo o que a gente chama aí de switching costs, né, de custos de troca dentro do mercado. Então, também uma evolução importante. E o próprio lançamento do PIX trouxe uma inovação importante para o mercado. Então, todas essas são inovações relevantes, inovações que contribuíram para uma transformação no mercado. Do outro lado, isso também trouxe vários desafios, né? Então, acho que a gente também tem aspectos potencialmente aqui negativos, ou pelo menos de cuidados que a gente tem que ter a partir dessa evolução. Então, por exemplo, o fato, e isso acho que tem sido bastante discutido na indústria, do Banco Central atuar ao mesmo tempo como operador de um grande arranjo que é o PIX, né, e como regulador do mercado como um todo, tem trazido alguma perplexidade e desafios importantes de contradições ou conflitos que isso pode gerar ao ter dois papéis, ao ter dois chapéus para atuar aqui, né? Então, só para dar um exemplo, em relação ao PIX, o regulador determinou a adesão de todas as instituições simultaneamente no mesmo momento. Nenhum outro arranjo de pagamentos do país poderia fazer isso, né? Nenhum agente privado teria a condição de gerar essa massa crítica do dia para a noite, apenas aquele arranjo que o regulador determinasse. Isso é um elemento competitivo diferenciado, causado pela própria regulação e que eu acho que tem que ser levado em consideração. Idem em relação a funcionalidades novas, como o PIX-Troco ou PIX-Saque, que eram funcionalidades que já vinham sendo discutidas no próprio mercado de meios de pagamento e que, de alguma forma, o próprio regulador implementou e impulsionou dentro do PIX. Então, nesse sentido, exigências de novas funcionalidades, novos padrões de experiência do usuário, enfim, e novos desenvolvimentos tecnológicos têm sido algo muito recorrente do regulador para a indústria, e isso tem pautado muito da agenda de inovação e ocupado a agenda de desenvolvimento de todos os senhores, né, de todas as empresas, de forma muito significativa, inclusive deslocando prioridades que seriam prioridades das empresas e que poderiam gerar novas inovações privadas para a linha de trás aí da fila de inovações, né, e de desenvolvimento. Além disso, a gente tem desafios como a questão de inclusão dos trilhos de cartão em Open Finance. Faz tempo que se demanda isso, faz tempo que isso não entra nas prioridades e é algo absolutamente fundamental. Ou mesmo o desafio de certas mudanças de precificação ou de aprovação de novas soluções pelo regulador, que sempre toma tempo, dá ao regulador uma primeira visão de quais serão essas inovações do mercado, antes mesmo delas entrarem em operação, quando o regulador também tem a operação do seu próprio arranjo. Então, esse tipo de conflito é algo que eu acho que a gente tem que pensar de forma mais estruturada. E, para isso, eu acho que, assim, só lançando, eu acho, uma ideia aqui para a gente refletir, acho que a gente tem que pensar sobre aprimoramentos para o futuro, né? Então, se a gente tem hoje um ambiente regulatório que trouxe inovações, trouxe questões positivas, mas, ao mesmo tempo, trouxe desafios, trouxe problemas que devem ser solucionados, a gente tem que pensar em como aperfeiçoar esse ambiente regulatório.
não é porque determinados arranjos, como por exemplo o Plix, atingem um certo sucesso, que eles não devem ser aperfeiçoados, ao contrário. Muitas vezes é justamente pelo sucesso que se atingiu que se exige mais reflexão sobre a sua governança, sobre aspectos que devem melhorar, sobre como a gente deve desenhar melhor o ambiente para o futuro. E aqui eu acho que a solução passa por um aperfeiçoamento da governança, em especial da governança do arranjo PIX, em termos de separar melhor o que é a função regulatória do que é a função de operação. Essa pode ser uma separação, por exemplo, interna ao próprio regulador, estabelecendo certas Chinese walls, ou separações de informação, separações de tomada de decisão dentro do próprio Banco Central, para que o time que regule o mercado não seja o time que toma as decisões de operação do PIX, como pode também, e talvez até mais para o futuro, gerar discussões de separações estruturais, como acontece em outros mercados. Na Austrália foi assim, que o Banco Central deixou de ser o operador do arranjo de pagamento instantâneo. Na Inglaterra, você tem um operador que é segregado do regulador, e isso acho que também ajuda nesse aperfeiçoamento da governança. E, finalmente, acho que duas coisas que deveriam entrar nessa agenda de aperfeiçoamento. Uma, sem dúvida, é a inclusão dos trilhos de cartão no Open Finance. Eu acho que isso já está atrasado da gente entrar nessa discussão e nessa implementação. E, do outro lado, uma discussão mais firme sobre as agendas de desenvolvimento tecnológico e como elas devem estar preservadas para que as empresas possam inovar também. Claro, muito tem se falado sobre o regulador inovador, sobre o regulador que pressiona ou que traz inovações para o mercado, mas a gente tem que lembrar que o mercado em si é um grande motor de inovação. Então, não dá também para todas as agendas de inovação, todas as agendas de desenvolvimento, serem pautadas e priorizadas exclusivamente pelo regulador. Eu acho que tem que ter espaço para que as empresas possam criar, possam trazer novas soluções, possam competir sobre novas soluções, que não sejam necessariamente as soluções pensadas ou desenhadas pelo regulador. E com isso, acho que eu paro por aqui, Márcio, mas com essa ideia de que eu acho que a gente está num momento de refletir sobre esses avanços, entender os desafios e pensar sobre os aperfeiçoamentos, que eu acho que já estão ficando atrasados em alguns desses pontos. Obrigado. Obrigado, Caio. Acho que foi muito interessante essa sua primeira análise, e vai contribuir bastante com o nosso debate. E a gente recebeu aqui já algumas perguntas que eu vou passar para vocês, tá? Vou sugerir aqui, começar primeiro pelo Tangione, pode ser, Tangione? Pergunta aqui da plateia. Desde 2013, o Banco Central vem atuando como regulador da indústria de pagamentos. E nos últimos anos, sua atuação ganhou um novo papel, o de operador de arranjo de pagamento, a exemplo do PIX. Na sua visão, quais aspectos positivos e eventualmente negativos podem ser destacados ao longo desse período e como a atuação do regulador influencia a dinâmica do mercado, principalmente no que se refere a aspectos relevantes como competição e inovação, bem na linha do que o Caio acabou de falar para a gente. Bom, obrigado, Márcio. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês e participar desse painel. Tanta gente importante. O pessoal começou com pergunta fácil já, né? Então, mas eu acho que antes de começar a expressar aqui os detalhes, né, da resposta, eu acho que é importante a gente falar um pouco, né, dessa visão do regulador. Normalmente, quando a gente fala de temas regulatórios, fala de regulação, é normal a gente, às vezes, associar isso a coisas negativas, né? Mas, quando a gente olha, né, e principalmente, né, no caso da nossa indústria, o que aconteceu a partir do momento que o Banco Central começou a se envolver, primeiro momento, né, emitindo ali um relatório, fazendo análise da situação e aí evoluindo para esse papel de regulador, tem, acho que, uma história muito positiva, né? A gente olha, o mercado brasileiro hoje é um mercado referência mundialmente do ponto de vista de meios de pagamento eletrônico, é um dos mais avançados, um dos mais sofisticados, e isso, obviamente, tem um papel muito importante de todos nós, né? Todos os participantes, todos os agentes de mercado, mas a gente não pode deixar também de olhar o papel importante que o regulador teve nesse sentido, né? O Caio trouxe aqui alguns pontos, né, desse histórico, né, falando da abertura
do mercado de adquirência, sem dúvida, extremamente importante. O Brasil hoje é um dos maiores mercados no mundo do ponto de vista de aceitação de cartões. Acho que um outro marco importantíssimo também na nossa indústria foi a criação das instituições de pagamento. Se a gente for olhar a evolução do Brasil do ponto de vista de inclusão financeira, o boom que aconteceu a partir do momento da criação das IPs, consequentemente a entrada de novos participantes, das fintechs, acelerando esse processo de inclusão financeira. Hoje no Brasil não se fala mais em inclusão financeira, a gente está falando basicamente de educação, é um desafio que a gente já deixou para trás. Se a gente comparar com outros mercados mais parecidos como os nossos vizinhos de América Latina, o Brasil está muitos anos à frente desses mercados, e isso tem muito a ver, novamente, óbvio, com o papel de todos nós, mas a gente não pode deixar de ressaltar o papel importante do regulador, criando as condições para que essas coisas acontecessem. Se você é um investidor e você olha uma oportunidade de mercado, é importante você ter previsibilidade, um mínimo de previsibilidade, óbvio, não dá para você antecipar tudo. É importante você entender as regras do jogo, regras que sejam, obviamente, favoráveis à competição, favoráveis à inovação, mas ter regras, ter alguém acompanhando a execução dessas regras, isso é importante para todo mundo, traz confiança, traz investimento, fomenta a competitividade, fomenta a inovação. Aonde é que está o problema? O problema é que tem que ter um balanço. Não adianta querer regular tudo, porque quando você passa do limite, aí você acaba justamente indo para o caminho contrário. Você acaba limitando a competição, limitando a inovação e acaba limitando também aspectos super importantes, por exemplo, econômicos, de trazer mais eficiência para o sistema. Muito bom, Tangione. Loângela, Caio, vocês querem complementar a resposta do Tangione nessa pergunta? Podemos passar para a próxima? Bom, vamos lá, mais uma aqui. Aí, vou sugerir a Loângela, então, na sequência. Existe espaço para aperfeiçoamentos na governança do PIX, buscando segregar essas diferentes papéis do Banco Central, garantindo assim o exercício autônomo de cada função? Quais seriam as implicações de um modelo de governança mais descentralizado, como de países como a Austrália, que o Caio citou aqui, onde a gestão dos sistemas de pagamento é conduzida por um ente privado, mas supervisionado pelo Banco Central australiano? Bom, primeiramente, bom dia, um prazer estar aqui e ver tantos rostos conhecidos, e agradeço pelo convite da ABEX. E primeiramente eu tenho que fazer uma frase aqui de compliance. Todos vocês trabalham em grandes instituições, então as opiniões aqui manifestadas podem não coincidir com a opinião da empresa que eu trabalho. Não foi isso que a gente combinou ali atrás, não, né? Essa pergunta é nova, mas vamos lá. É muito interessante o que o Caio trouxe do Banco Central australiano. Porque lá você tem agora a empresa chama Australia Payment Plus, que é uma conjugação de várias empresas que foram nascendo ao longo do tempo, e a New Payments Platform, que era Australia Limited, que era a empresa que nasceu para gerir os pagamentos instantâneos na Austrália. E ela tinha como participante acionário o Banco Central australiano. Então, ele começa na Austrália como um acionista dessa empresa, que operava não só o arranjo de pagamento, mas também o trilho de liquidação. Toda vez que a gente está falando em pagamento instantâneo, a gente tem duas condições para que ele aconteça. Uma primeira condição, que é o trilho de liquidação, que é exatamente por onde essas operações são liquidadas. Outra coisa é o arranjo de pagamento, que vai trazer as inovações para aquela nova modalidade de pagamento. E na Austrália foi muito interessante o Caio citar que lá o Banco Central começa como participante acionista dessa empresa, e depois que o pagamento instantâneo está estabelecido, o Banco Central australiano se retira dessa sociedade e ela fica uma entidade privada,
tocando a vida dela. O Banco Central deixou de olhar por aquela empresa? Não. Ele faz reuniões periódicas, ele acompanha no sentido de preservar o interesse público no desenvolvimento desse modal de pagamento. Então, acho muito interessante a comparação que você trouxe com a Austrália. E, em termos de governança, quando a gente olha aqui, e você pega a própria história do Banco Central brasileiro, que, como o Tanjoni mencionou, é uma referência mundial, é indubitável o sucesso que esse Banco Central ele alcançou, e ele vem neste desenvolvimento de funções. Então, a gente passa por um Banco Central, primeiramente voltado para a política monetária, depois ele expande um pouco mais para a regulação, até que ele avoca para si a operação de um arranjo de pagamento. Ótimo, o Pix é um sucesso, e a gente vê os resultados desse modal de pagamento todos os dias. Em termos de governança, se a gente for pensar em um aprimoramento, acho que o Caio citou duas delas aqui, ou a gente ter uma entidade separada, completamente segregada do Banco Central, para cuidar do arranjo, ou pode até ser como uma fase de transição, assim como tivemos na Austrália, o Banco Central participando diretamente, uma fase de transição, criar um departamento unicamente devotado para a operação do Pix, com todos os Chinese walls que nós, da indústria financeira, conhecemos. Por exemplo, os bancos que estão aqui presentes e que têm research dentre as suas operações, sabem que existem Chinese walls bastante fortes entre banco de investimento e quem está fazendo o research, porque, obviamente, as informações não podem ser passadas de um lado para o outro. Então, se criar esse departamento dentro do Banco Central, inteiramente devotado à operação do Pix, sejam implementados esses Chinese walls. Isso vai ajudar, do ponto de vista de neutralidade regulatória, que eu acho que é uma questão que a gente está discutindo aqui, o que se fala é neutralidade regulatória, e também vai ajudar no sentido de empresas privadas de outros modais de pagamento, representada aqui pelo Tanjoni, que tenham o necessário estímulo ao contínuo desenvolvimento e investimento em inovação. Então, acho que existe aí um ganho para todo mundo se isso fosse feito em termos de um aprimoramento desse arranjo que a gente sabe conta com muito sucesso. Caio, quer complementar, por favor? Só um complemento, Márcio, que eu acho que essa discussão sobre governança e separação entre operação e regulação, eu acho que ela não é algo idiosincrático do Pix ou da indústria financeira, tá? Ao contrário, eu acho que a gente viveu isso e vive isso de forma muito intensa em vários outros mercados regulados, né? Então, quando o governo, na década de 90, decidiu sair do mercado de telecomunicações, da operação no mercado de telecomunicações, o primeiro passo que ele fez foi separar a parte regulatória, que em grande medida ainda era tratada pela própria Telebrás, e colocar numa agência reguladora separada, que é a Anatel, e depois privatizar a Telebrás. Mesmo em mercados onde o governo decidiu ficar no mercado, né? Então, se a gente pensar no mercado de petróleo, por exemplo, que foi um mercado aberto à iniciativa privada, onde o governo mantém a maior empresa do setor, que é a Petrobras, foi tomado o mesmo passo, né? A Petrobras não podia tomar decisões regulatórias ela própria. Foi necessário criar uma agência independente, a ANP, que regula todo o mercado, inclusive a própria Petrobras. Então, assim, essa separação entre regulação e operação e a possibilidade de a regulação ser neutra e atingir todos, inclusive o próprio governo, em vários setores, isso é uma experiência que o Brasil já tem e que muitos países têm. Então, acho que essa é uma discussão que é importante que a gente coloque neste contexto mais amplo e não como algo que seja uma idiosincrasia, uma coisa única sobre o Pix ou sobre a indústria financeira. Eu acho que esse é um ponto importante a gente lembrar. Obrigado, Caio. E falando em Caio, chegou uma pergunta aqui para você. Vou ler com muita calma aqui. Acho que é com base na sua primeira tela, se não me engano, de apresentação. É possível dizer que intervenções ex post, enforcement concorrencial pelo CAD,
se tornaram mais pontuais em vista do protagonismo de intervenções ex ante, regulação de pagamento pelo Bacen? Essa pergunta veio de advogado, hein? Com certeza, né? Foi muito... Não tem dúvida. Não. Mas eu acho que sim, Márcio. Quer dizer, eu acho que a pergunta, no fundo, e eu acho que tem muito a ver com a primeira tela mesmo, acho que a gente viu ali entre 2010 e 2015, 2016, um protagonismo muito grande do CAD, procurando identificar determinados aspectos da indústria que poderiam, de alguma forma, estar causando gargalos na competição, né? Então, isso levou à instauração de certos processos. Na maior parte deles, as reações foram muito rápidas e, na realidade, a indústria propôs ajustes de comportamento que foram formalizados por o que a gente chama de termos de compromisso de cessação, que são acordos com o CAD. Isso levou a ajustes rápidos na indústria e que o próprio CAD hoje, em vários eventos, indica como sendo algo muito bem sucedido em termos de não serem processos que ficaram anos sendo discutidos e no limbo, mas que levaram a transformações rápidas. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, isso criou uma dinâmica, e principalmente depois de 2013, quando o Banco Central assumiu esse papel de regulador, né? O Banco Central foi verificando pontos que o CAD vinha atuando, então, por exemplo, agenda de recebíveis ou interoperabilidade, e ele passou a regulamentar esses pontos. Então, rapidamente, o Banco Central foi assumindo um maior protagonismo, e na medida em que esse protagonismo ele é muito mais horizontal na indústria, né? Ele não atinge uma ou outra empresa, mas ele regula a indústria como um todo. Eu acho que o CAD vai diminuindo naturalmente a sua intensidade de atuação. Claro que continua havendo um outro processo, tal, mas eu acho que, sem dúvida, na minha leitura pelo menos, o Banco Central hoje é quem tem tido o maior protagonismo mesmo na regulação da indústria. Obrigado, Caio. Vamos lá, agora chegamos para o Tangione. Vou ler aqui, Tangione. Do ponto de vista de marketing e da agenda de desenvolvimento de produtos e soluções, quais aprimoramentos ainda poderiam ser considerados para fortalecer a competição e a inovação do setor? De que forma uma atuação regulatória que favoreça a pluralidade de modelos e o equilíbrio entre agentes poderia contribuir para a evolução do mercado e da redução de eventuais distorções competitivas? Muito boa pergunta. Bom, aqui a gente começa a falar um pouco de, talvez, um dos maiores danos, né, dessa situação toda que a gente está discutindo, que são as assimetrias concorrenciais. A pergunta cita, né, as questões relacionadas a marketing, desenvolvimento de produtos. Posso citar aqui alguns exemplos, mas ela vai além, né? Semana passada, conversando com um cliente, e ele me relatando uma sessão que teve com o Banco Central, onde ele estava levando ali um certo pito da forma com que ele estava promovendo o PIX por aproximação. Ele não estava promovendo, né, suficientemente, que não estava fazendo de forma correta. Ou seja, esse tipo de ingerência assim, muito diferente do nível da relação de parceria, por exemplo, que os arranjos de pagamento de cartões têm com seus clientes, né? A mão do regulador é muito pesada, tá certo? Então, quando você tem um regulador conversando com um regulado, falando, olha, você precisa fazer A, B e C, tem pouco espaço, né, para negociação, é uma ordem, basicamente, ao passo que bandeiras, né, quando a gente conversa com emissores, credenciadoras, né, existe toda uma negociação. Né, e como tem, né, Tangione? E bastante, né, bastante. Então, esse é um exemplo, né, desenvolvimento de produtos. Um outro exemplo aqui, e aí esbarra de novo também na questão do Chinese Wall. Qualquer produto novo, né, que uma bandeira venha a lançar no mercado brasileiro, precisa necessariamente passar pela aprovação do Banco Central, afinal de contas é o nosso regulador. Só que como não existe esse Chinese Wall, ao mesmo tempo você está compartilhando algo que é super estratégico para o seu negócio, né, principalmente do lado competitivo, com o seu competidor. E não só você já está adiantando o seu competidor, um movimento estratégico que você está fazendo, mas ele também tem um poder de dizer sim ou não. Isso é muito complicado, de repente eu chegar, vou lançar um produto novo, eu bato lá na porta da Visa e da Elo, escuta, posso lançar esse produto? Quer dizer,
é uma situação um pouco desconfortável, né? E assim, existem inúmeras, né? Por exemplo, a parte econômica, né? Nós somos empresas públicas de capital aberto, então a gente tem, né, compromissos sérios, né, com os nossos acionistas, investidores. Cada trimestre nós somos cobrados por entrega de resultado. Quando a gente olha, né, o outro arranjo, por estar hoje dentro do governo, não existe uma obrigatoriedade de lucro, né? Quem paga as contas do PIX somos nós, são os impostos que todo mundo paga no país, que são direcionados, obviamente o Banco Central ali tem uma verba, mas é isso que paga, né, a operação do PIX. Então, assim, existe ali também um desequilíbrio competitivo do ponto de vista econômico tremendo, né? Eu tenho uma obrigação de gerar lucro e eu tenho que concorrer com alguém que não, que, né, tem o privilégio de poder operar utilizando o dinheiro público sem a necessidade de, a cada trimestre, apresentar um lucro financeiro. Ótimo. Chegou uma outra pergunta aqui, eu vou passar para a Luângela, complementar a essa, que diz assim: o princípio da isonomia, quando observado, reduz eventuais assimetrias de mercado e proporciona um ambiente competitivo mais saudável, com a igualdade de condições entre os participantes da indústria. Luângela, como você enxerga o cenário atual do mercado de arranjos de pagamento e quais são os benefícios de um ambiente mais simétrico, não apenas para a indústria, mas para o consumidor e o mercado como um todo? Obrigada pela pergunta. Essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que ela conversa um pouco com o que o Tanjoni acabou de falar, e eu fiquei aqui prestando atenção em vários exemplos que você trouxe, levando em consideração que uma empresa como o arranjo de pagamento, são empresas abertas, tem que dar resultado, mostrar resultado para o seu acionista. E você depende, então, de desenvolvimento de novos produtos, você depende de uma maior expansão da sua base, hoje a indústria financeira é uma indústria pesadamente focada em tecnologia, e o Caio no início também mencionou a disputa das agendas de tecnologia dentro dos seus franqueados, credenciadores e emissores. E quando você vê tem uma diferença muito grande entre o mandate emitido pelo arranjo de pagamento Master, Visa, Elo, Diners, Amex, e um mandate regulatório. Então, acho que só nesse exemplo a gente já pode avaliar o que a isonomia traria de benefícios para o mercado como um todo, porque essa igualdade de condições para concorrer, ela é benéfica para todos nós, consumidores. Você tem mais opção, você tem diferentes alternativas de escolha e você provoca um círculo virtuoso, que é o estímulo ao investimento para você gerar inovação. Então, se a Master está gerando uma inovação, a Visa vai se ver também na obrigação de gerar inovação e assim sucessivamente. Então, e com isso, todos nós somos beneficiados. Talvez essa questão da governança, ela se reflita a médio e longo prazo, porque se não houver uma evolução do modelo, nós podemos no Brasil nos vermos em uma situação de baixo estímulo ao investimento para inovação, o que seria muito ruim para todos nós, cidadãos. E trazendo mais exemplos de outros modelos que a gente tem no mundo, tem a Pay UK no Reino Unido, que é uma entidade privada, tem a NPCI na Índia, que é uma organização sem fins lucrativos, tem o European Payments Council, que também é uma organização sem fins lucrativos, ou seja, tem uma infinidade de modelos que a gente pode se espelhar nesse aprimoramento, ou até mesmo criar o nosso próprio, para que a gente não perca esse estímulo à inovação. Acho que é isso. Obrigado, Luângela.
Eu queria agradecer à plateia, porque a gente está recebendo aqui uma quantidade interessante de perguntas. É óbvio que pela restrição do horário a gente não vai conseguir respondê-las, né, agora aqui, mas como está acabando nosso tempo, eu queria passar a palavra para cada um de vocês para finalizar o nosso debate, nosso plenário aqui. Tanjoni, começa por ti? Pode ser? Bom, mais uma vez agradecer o convite, poder participar desse painel, da discussão, agradecer a plateia pelo prestígio. Eu acho que a mensagem final aqui, de novo, né, a gente não está aqui para criticar, falar mal de regulação, pelo contrário, eu acho que todo mundo reconhece o quão positivo foi o efeito para a nossa indústria, mas é importante que a gente, de novo, tenha balanço. Para mim, essa é a palavra-chave, é você ter equilíbrio, ter balanço. É importante a gente continuar tendo regras, né, do jogo, ter uma certa previsibilidade, como eu já mencionei, ter um agente que, né, tenha as rédeas na mão para garantir que todos os participantes estejam agindo de acordo com aquilo que é estabelecido nas regras, mas que a gente fomente a competição, que a gente não limite inovação, não limite assim, os ganhos de eficiência, e que a gente tenha a eliminação dessas assimetrias competitivas, né? A gente citou aqui alguns casos, tá certo? Por exemplo, participação no arranjo de Open Finance, a gente já está há anos, né, discutindo isso e não consegue participar. A gente está falando de esteira de desenvolvimento de produtos, quer dizer, assim, é muito difícil, né, você concorrer. Né, se chegar lá na Cielo, né, chega com um mandete de bandeira, vai concorrer com um mandete de Banco Central, não tem a menor dúvida o que vai acontecer, tá certo? E, óbvio, o Pix tem muito sucesso, tem muita coisa boa, mas tem seus fracassos também, então tem muito desenvolvimento que foi feito sem grandes retornos. Então, é importante ter esse equilíbrio. A gente, né, sempre foi muito favorável à competição, participação e colaboração. A gente quer participar de Open Finance, a gente quer participar de Pix também, a gente simplesmente quer ter as mesmas oportunidades que todo mundo tem nesse mercado também. Obrigado, Tanjoni. Luângela? Bom, eu queria também agradecer a oportunidade de estar aqui. Engraçado que quando a gente vem, a gente prepara um monte de insights para a gente compartilhar com vocês, mas chega aqui as coisas modificam um pouquinho, eu acho que o debate fica mais interessante. Neutralidade regulatória, eu acho que é um passo importante, que requererá talvez uma análise aí por parte dos reguladores, mas é indubitável que isso vai melhorar o mercado de pagamentos como um todo. A gente fica na expectativa desse próximo passo, sem deixar, obviamente, de louvar os pagamentos instantâneos que chegaram no Brasil com muito sucesso e que é uma questão que vem se discutindo no mundo desde 2010, né? Então, se você olhar na história do mundo, de vários lugares que têm os pagamentos instantâneos, eles começaram a ser discutidos, pagamentos de varejo que fossem rápidos, que fossem seguros, que fossem eficientes e que fossem rápidos. Isso já vem de algum tempo. Mas agradeço pela atenção de vocês e agradeço pelas perguntas encaminhadas e aos meus colegas. Obrigada. Obrigado, Luângela. Caio, por favor. Obrigado, Márcio. Também queria agradecer a Bex, agradecer meus colegas aqui de mesa. Acho que uma conversa extremamente saudável. Acho muito importante essa conversa sobre o equilíbrio de um lado, acho que o Tanjoni colocou. Eu acho que a regulação tem que sempre ser equilibrada, no sentido não só de garantir a previsibilidade, mas de abrir espaços para que o mercado funcione bem. Lembrando que o mercado é um motor de inovação, lembrando que a competição no mercado é aquilo que traz para o consumidor final, para o usuário, as melhorias que vão transformar a vida das pessoas. Então, acho que isso é algo extremamente importante da gente lembrar sempre. Acho que essa ideia de neutralidade, também trazida pela Luângela, e aqui lembrando que a própria OCDE recomenda um princípio de neutralidade concorrencial, né, dos reguladores, que é fundamental. Quer dizer, essa ideia de que o regulador trata todos os players da mesma forma e que traz previsibilidade para o mercado como um todo,
eu acho que isso deve informar toda a nossa reflexão de aperfeiçoamentos que a gente estava discutindo aqui, né? Os aperfeiçoamentos devem ser na direção de um regulador que trate a competição da forma cada vez mais neutra, que tenha uma neutralidade sobre a tecnologia que está sendo utilizada, sobre o tipo de arranjo que está sendo utilizado, sobre quem é o operador daquele arranjo. Então, todos esses elementos têm que ser tratados de forma neutra, de forma que garanta que o mercado possa funcionar bem. Acho que esse é o papel principal de um regulador, e eu acho que nisso que a gente deve também investir energia, que a indústria vem investindo energia nessa discussão de forma bastante significativa. Então, de novo, obrigado, Márcio, obrigado à plateia, as perguntas extremamente interessantes, e fico à disposição também de continuar esse diálogo em outros foros. Excelente, Caio. Com isso, pessoal, a gente encerra o nosso painel. Queria agradecer em nome da BECS a participação de todos vocês com perguntas, e especialmente aos nossos 3 colegas aqui, amigos, em nome da BECS, com tanta experiência, né, que trouxeram aqui nessa discussão. Com certeza foi um debate muito rico e muito oportuno. Obrigado a vocês, viu, gente?